que diz a palavra do Senhor, 18, capítulo 21. Então Elias se achegou a todos o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam; se é Baal, sigam. Porém o povo lhe não respondeu nada. O povo... Eu quero chamar a atenção dos irmãos para olhar para cá também, para estarmos compartilhando desta palavra que o Senhor colocou nos nossos corações. Meus queridos irmãos, no mundo que vivemos de hoje, as pessoas, por causa até daquilo que o irmão Suzuki falou aqui, por causa de contar com a misericórdia de Deus e começar a dar ouvido àquilo que o mundo tem proposto, aquilo que o mundo tem feito, aquilo que o mundo tem criado, tem deixado as pessoas em dúvida, tem deixado as pessoas com seus pensamentos bagunçados, principalmente com essa era. Não sei se os irmãos vão concordar. O Osmar Mazacate, que teve agora no Brasil, talvez pode me confirmar isso com mais clareza. Com a chegada agora dessa nova era cristã, aonde ser crente agora virou moda, aonde ser crente agora já não é mais sinônimo de chacota, já não é mais alvejado na rua, e as pessoas olham e falam: lá vai o crente, lá vai aquele lá, o crentinho de saia longa, a crentinha de saia longa, como antigamente debochavam quando você dizia que era crente. Hoje, ser crente, principalmente no Brasil, os irmãos confirmam isso? Virou moda. Então você chega hoje para as pessoas na rua e pergunta: o que você é? E as pessoas logo dizem: sou crente. Nossa, é crente, que coisa legal. Mas há muito tempo atrás, o presbítero Antônio também me confirma o que eu estou dizendo, tinha até jovens da igreja, quando iam para a escola, que se perguntasse para eles se era crente, eles engoliam seco. Ser crente, ele engolia seco. Fala! Não falava. Sabe por quê? Vergonha, medo das pessoas debocharem, medo das pessoas fazerem de mim. Eu falo isso porque aos meus 11 anos de idade na escola, as pessoas debochavam, faziam de mim comigo porque eu era crente. Convidavam na hora das rodinhas, mas não me convidavam porque eu era crente. Os amigos iam brincar, todos iam me deixavam porque eu era crente. A minha sorte é que tinha uma menina da minha sala também, era crente, só ficava nós dois, eu não ficava sozinho. Mas era de mim muito grande. O presbítero Antônio está aqui para me confirmar isso aqui. Você lembra, o presbítero Antônio, que os pastores, eles brigavam com os crentes da igreja para levar a Bíblia para a igreja? Não queria levar, sabe por quê? Porque se pega uma Bíblia desse tamanho aqui e sai com ela debaixo do braço e andando pelo meio da rua, todo mundo sabia que era crente. Então quando chegava lá na igreja, o pastor falava: abra a sua Bíblia. Só os mais velhos abriam. Os mais moços não queriam, porque não queriam levar a Bíblia, porque senão era identificado na rua como crente. Mas hoje, o que acontece? Com a modernidade, com o avanço da tecnologia, com o avanço do mundo, com o avanço das coisas como elas têm sido, o cristianismo também foi junto. A igreja também acompanhou essa modernidade, acompanhou essa tecnologia. Mas houve um problema aí, que no meio disso tudo, trouxe confusão para dentro da casa de Deus e para os servos do Senhor, que agora vive conforme Elias profetizou no meio do povo de Israel, dizendo: vocês agora têm no passado um legado, aonde Deus fez uma promessa para o teu povo lá no Egito, quando tirou eles de lá, falando: segue aqueles que me seguirem, aqueles que serão obedientes à minha palavra, aqueles que andaram no meu caminho, aqueles que andaram no meu propósito, eu tirarei vocês daqui do Egito, da escravidão, e te colocarei na terra prometida. Deus cumpriu ou não cumpriu? Embora o povo teve que passar por 40 anos no deserto por causa da desobediência, porque talvez eles conseguiriam chegar na terra prometida com 40 dias, mas teve que ficar rodeando por 40 anos até aprenderem a ser gente, para depois receber a promessa. Porque tem muita gente por aí que pede a bênção do Senhor hoje e quer recebê-la amanhã, mas não está preparado para receber. Uma vez um cidadão chegou e falou assim comigo: irmãos, pastor, eu peço a Deus a minha bênção e ela não veio. Como era um jovem,
espera no Senhor, irmão. Deus vai te dar uma noiva maravilhosa. Eu falei, não, pastor, isso eu não quero não, é noiva não, pastor. Eu falei, uai, mas uma benção, o que um jovem quer mais do que uma noiva? Eu assustei, né? Ele falou, não. Eu falei, então tá bom então. O que é que você quer? É um carro, pastor. Eu falei, nossa Deus, quem é ele, Jesus? É um carro, pastor. E ele chegou para mim, e eu falei para ele assim, você tem pedido certinho? Tem, pastor, eu tenho pedido, você me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro. Mas eu não consigo. Deus me tocou no coração, irmãos. Eu fiz uma pergunta para ele. Você tem carta de motorista? Adivinha o que ele respondeu? Você já sabe, né? Não tenho. Eu falei, você quer um carro? É, pastor, porque eu compro, põe na garagem. Depois eu tiro a carta. Está entendendo? Então o que acontece? Esse cidadão, se ele chegar aos 30 anos de idade e ele não tirar a carta, ele vai ficar 30 anos pedindo carro. Então tem coisa na vida da gente que a gente pede para Deus, Senhor, eu quero, manda um milagre, manda vitória, Senhor, manda, Senhor, porque eu sou teu servo, eu sou um profeta, sou um pastor, um pregador, eu sou um servo do Senhor, eu jejuo, eu oro, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu sou fiel. O que mais falta, Senhor? Falta você colocar a tua vida no altar. Falta você parar de ficar quebrando aliança com Deus todas as vezes. Hoje está na igreja, hoje está no mundo, hoje está na igreja, hoje está no mundo. Não consegue permanecer firme e fiel ao Senhor. Aí depois quer levar a bênção. O povo de Israel fez a mesma coisa. E Elias estava dizendo isso nesse capítulo. Vocês não lembram? Deus tirou o povo de lá por causa da desobediência, porque o povo não queria ter uma vida correta com Deus no deserto, mesmo vendo um milagre acontecer, mesmo assim não eram fiéis. Igreja, o mar se abriu de um lado e do outro. O povo passou de pezinho seco. O povo estava com sede. Moisés vai na rocha, dá duas cutucadas, pá, na pedra começa a brotar água. O povo estava com fome. Deus manda maná do deserto. O povo reclamou porque era maná demais, já estava enjoado de maná. Agora queria carne. Deus manda carne do céu, um monte de codorniz e o povo come. E mesmo assim o povo era desobediente. 40 anos roubando. Podia ser 40 dias, 40 anos. Para depois entrar na terra prometida. Quanto tempo ainda você vai atrapalhar a bênção do Senhor na sua vida? Você vai ter uma aliança e um compromisso verdadeiro com Deus, ou você vai ficar rodeando? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 40 anos. E tem uns que ainda morrem, né, prefeito? E não cumprem. Hoje é dia de compromisso. Hoje é dia de mudar a nossa mente. Hoje é dia de parar de ficar cocheando em dois pensamentos. Ou é Deus ou é mal. Hoje é dia, Deus te trouxe aqui para falar isso com você. Para de ficar cocheando em dois pensamentos. Porque Deus tem uma vitória, Deus tem uma bênção. Deus, Ele tem uma história de vida para você. Glória a Deus. E Ele te trouxe aqui para falar isso, que Ele quer te colocar em cima, como um hino cantado. Ele quer te tirar e pegar a minha mão e colocar sobre as águas. Aleluia. Mas para isso, você vai ter que ter uma vida de fidelidade, um pensamento só. É verdade. Deus cumpre a promessa. Elias profetiza para o povo. Deus cumpre a promessa. Só que, por que Elias chegou a esse ponto de falar para esse povo isso? Pela mesma forma que Deus, como profeta, me usa hoje para falar com você. Porque o mesmo povo que Elias estava falando lá naquele Monte Carmelo, é o mesmo povo que eu falo hoje aqui nesta igreja e nesta geração. Um povo, por causa da influência maligna, por causa da influência dos outros deuses, por sair de um país cristão, por vir para um país idólatra, por ter parentes idólatras, por ter nascido em um berço idólatra. O que acontece? Não consegue servir somente a Deus. O povo de Israel aprendeu a servir a Deus, mas por causa da convivência com estrangeiros, com a convivência com as amizades, com as más companhias,
começaram a mexer com a cabeça deles, e eles deixaram de adorar a Deus e começaram a adorar a Baal. Os lugares de adoração e sacrifício que era feito nos altares do Senhor, agora estava sacrificando para o Deus Baal e não mais para o nosso Deus. Deus olha do céu e começa a entristecer com aquela gente, e o povo chega no fundo do poço, no fundo do buraco. Deus já não suporta mais a incredulidade do povo, Deus não suporta mais a desobediência do povo. O cheiro do sacrifício já chega diante de Deus como um cheiro de carniça, como um cheiro fedorento. Deus já não sente mais agrado no seu povo, Deus já não sente mais alegria no seu povo, porque outrora o povo adorava a Deus, agora o povo vira as costas para Deus e procura outros deuses. Aí você vira para mim e fala: mas pastor, eu adoro somente a Deus, eu sirvo somente a Deus. E muitas das vezes nós estamos idolatrando, irmãos, coisas que muitas das vezes a gente fica pensando que idolatria somente é adorar santo, somente é adorar estátuas. Que até então eu dei risada esses dias, risado no meio de uma tristeza. Não estava rindo da tristeza dos outros, mas de algo que eu vi quando eu estava vendo na TV japonesa aquele monte que entrou em erupção. E quando eu estava vendo as pessoas sendo descidas ali mortas, aquelas pessoas idólatras, aquelas pessoas que não seguiam Deus, porque se tivesse seguido a Deus não estava no alto daquele monte, porque o nosso Deus, ele não deixa que a gente seja enganado. Antes que aconteça o mal, ele avisa: não sobe não, porque vai entrar em erupção e você vai morrer. Mas porque aquelas pessoas estavam sendo mal orientadas por seguir a um Deus que não está nem aí para eles, deixa eles ir para o caminho da morte. E lá as pessoas descendo, e meu coração entristecido, porque a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do ímpio, porque Deus sabe para onde o ímpio vai. Deus não fez o inferno para o homem. O presbítero Antônio já ministrou isso aqui na quarta-feira. Deus não fez o inferno para o homem, fez para Satanás e os seus anjos. Por isso Deus tem tristeza na morte do ímpio, na morte do homem mundano. Deus tem tristeza, e isso entristece o coração daqueles que seguem a Deus. E eu triste, angustiado com aquilo. De repente uma cena me chamou a atenção, quando chegou naquele mosteiro que tem ali em cima ali. E de repente, quando eu vi aquela estátua, não sei se era de Buda ou de Deus que era, quando eu olhei para a estátua, ué, cadê a cabeça dela? Uma simples pedrada daquele vulcão arrancou a cabeça da estátua. Eu falei: é que Deus é esse que esse povo segue? Não salva o seu povo e ainda perde a cabeça. E aí? Deixa o povo dele morrer e ainda perde a cabeça. Agora, nesta manhã, eu quero te apresentar um Deus poderoso. Eu quero te apresentar um Deus que tem poder. Eu quero te apresentar um Deus que, quando o servo dele abre a boca para profetizar, ele cumpre. Está agora Elias lá no alto do monte, revoltado com o povo. Jezabel, que era a mulher de Acabe, o rei atual daquela época, uma mulher que tinha ódio de profeta, uma mulher que tinha ódio do povo de Deus, uma mulher que já queria exterminar todos os profetas, procurava profetas para matar, até conseguiu pegar alguns, mas outros não. E Elias foi um que não conseguiu, porque ele se escondeu, foi guardado por Deus, mas alguns outros junto com Elias. De repente Elias sai do meio do esconderijo, recebe o recado de Deus. Quando Deus chega e fala: vá até o rei e fala o que eu te mandar. Elias sai daquela cova, Elias sai daquele esconderijo, vai encarar o rei, porque quando Deus manda, ele não tem medo, ele vai até o rei, sabendo que ele poderia morrer. E ele chega diante do rei, e a primeira fala que o rei falou e me chamou a atenção, encheu meu coração de alegria, quando as pessoas me confrontam na rua e falam que eu sou barulhento, que me fala que eu faço escândalo, que eu grito muito. E eu me alegrei muito, porque quando ele chegou diante do rei, o rei falou assim para ele: ei, você que é o tal perturbador de Israel? E aí eu chamei a atenção na resposta de Elias. Ele disse: eu não sou perturbador de Israel, eu sou perturbador daqueles que não seguem a Deus. Está entendendo? Somos taxados como perturbadores.
pessoas lá fora, porque nós remamos contra a maré. Quando o mundo lá fora diz que pode, nós não fazemos. Quando as pessoas dizem não tem nada a ver, nós olhamos e falamos, mas para nós tem tudo a ver. Quando as pessoas falam, não tem problema não, isso aí não vai afetar nada não, isso aí é só para parecer a mente, isso aí é só para alegar o espírito, isso aí é só para fortalecer a carne. Mas nós assim não, nós somos diferentes, nós remamos ao contrário. Então as pessoas falam, você é um trouxa mesmo, você é um crentinho, por isso que eu não sou crente igual você, porque eu tenho que ficar preso dentro de uma igreja, porque eu tenho que ficar ali, enfurnado ali dentro, no meio daquele povo ali. Eles falam isso mesmo, sabe por quê? Você é perturbador daqueles que não conhecem a Cristo. Mas nesta manhã, Deus está olhando do céu e está dizendo, meu filho, é só você abrir a boca e eu respondo. É só você clamar e eu ouço. É só você chorar na terra e eu me coloco de pé no céu para responder a tua oração. Agora me fala eles aí, que te chamam para as baladas, que te chamam para as festinhas, que te chamam para os rolês. Pergunta para eles quando estão lá no fundo do poço. Quem socorre eles? Quando está lá no alto do monte entrando em erupção, quem socorre eles? Quem? Pois até o próprio Deus dele está precisando de socorro, irmã Sandra. O próprio Deus dele está precisando de socorro. Me lembro uma história que foi contada uma vez por uma jovem na igreja. Eu contei ela aqui na igreja, eu quero repetir. Lá no Rio de Janeiro, que é um dos estados mais cristãos assim, em termos de pentecostalismo, lá o povo sobe monte, desce monte o dia inteiro. Povo de oração, povo que faz meio barulho, perturbador mesmo, aquele povo de lá. E uma dessas jovens monteiras que gosta de ficar indo para monte, ficar orando dia e noite, ela estava no orelhão ligando. E de repente um bandido chegou por trás dela e foi tentar roubar a bolsa. Quando foi roubar a bolsa, ela segurou e falou, não, minha bolsa você não pega não. E o bandido falou, sou bandido, está entendendo? Olha a arminha aqui, sou bandido, quero a bolsa. A minha bolsa você não pega não. Ele falou, se você não larga essa bolsa, eu te dou um tiro na sua cabeça agora. Ela segurou a bolsa e falou, pode atirar, mas a bolsa eu não largo não. E ele foi na cabeça dela e matou bala. Pá, 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 pá. E ela com o olho fechado, assim, quando ela abriu o olho, bandido em lágrimas. Nenhuma bala saiu do tambor. Sabe por quê? Porque ela tem um Deus que guarda. Sabe o que a palavra do Senhor diz? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não será atingido. Está entendendo a diferença? Está lá o nosso corajoso Elias. E ele chega diante do rei, responde a pergunta que o rei fez, o rei entendeu. E aí, ele faz uma proposta para o rei e o povo de Israel. Vamos lá para o alto do Monte Carmelo. E o pico desse monte tem mais ou menos 600 metros. Ele tem uma extensão de, eu acho que 30 e poucos quilômetros, e ele tem uma parte mais alta dele, tinha mais ou menos 600 metros de altura, e de repente, ele falou assim, vou fazer uma proposta. Chegou para os 450 profetas de Baal, e mais 400 profetas de um outro ídolo lá, que eu esqueço, Ceasa, eu acho, que está escrito também na palavra. Então era 850 profetas. Ele chega diante de 850 homens, profetas de Baal. Ele sozinho. Ele fala, vamos lá em cima fazer um sacrifício. O Deus que responder com fogo, Ele é Deus. Na mesma hora, os profetas envergonhados não poderiam nos botar atrás. Agora é tudo ou é nada. Eles responderam, vamos que nós somos 850, contra esse baixinho aí, vamos, é nós mesmo. E juntaram, eles foram cantando e subiu. E todo o povo de Israel foi junto. E de repente, quando chega lá em cima do alto do monte, antes dele começar a falar, antes
começar a cerimônia, ele abre a sua palavra, ele pede a atenção, e ele lê esse versículo aqui para o povo de Israel, dizendo: então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheais em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, hoje sigam. Se é Baal, sigam. Eita, homem corajoso. Estamos precisando de profeta desse nível nos últimos dias. Ele fez ali uma loucura diante daquele povo. Ele colocou o presbítero de Deus à prova. E de repente ele fala: vamos fazer o seguinte, vou dar uma colher de chá. Porque até hoje vocês têm cocheado em dois pensamentos. Vocês sabem dos milagres que Deus fez. Você tem ouvido os pregadores, os pastores, os antepassados que falaram do Deus que curou, do Deus que abriu o mar, do Deus que tirou a água da rocha, do Deus que deu a terra prometida para os seus antepassados. Vocês sabem da ministração, vocês vêm na casa de Deus, vocês ouvem a palavra de Deus, mas vocês seguem a Deus e vocês seguem a Baal. Hoje Deus está falando para vocês: basta, basta! Ou vocês vivem no mundo, ou vocês seguem a Deus. Para de ficar cocheando em dois pensamentos. Assim diz o Senhor para vocês. Elias estava falando para o povo nesta hora. E hoje Deus vai mostrar aqui que Ele é Deus. Encerra. Ele olha para o povo e fala: vou dar oportunidade para vocês começarem motos. 6.850, começa o ritual de vocês. Eu vou ficar só assistindo. Depois nós conversamos. E o povo, o presbítero Antônio, começa. E pega a lenha, e faz um holocausto de um lado do outro, e mete querosene, e mete. A Bíblia não fala, irmão, isso aí é só um pensamento meu, mas só para o fogo pegar mais fácil. E mete álcool, e vai pôr tudo que põe, e põe o cabrito, põe tudo lá em cima, e começa a rodear. E rodia, e faz igualzinho aqueles índios que põe a mão na boca rodeando, e rodeia ali o holocausto, e rodeia o altar, e vai rodeando, e nada do altar pega fogo. Eu vejo até um assim, por brincadeira, só para descontrair, colocando a mão no bolso. Aí eles tem que vir do céu. O fogo aqui tem que vir do céu, não tira fogo do bolso não, é do céu. Fogo tem que vir do céu. Isso foi o combinado. Pode pôr no holocausto que vocês quiserem, mas fogo tem que vir do céu. Aí não tem jeito. Aí um olha para o outro: não tem jeito, no fogo não vem, o Baal não responde. Vamos fazer o seguinte: vamos começar a cortar. Eles pegam umas lâminas, pegam umas pedras afiadas e começam. E sangue vai saindo, e daqueles 450 profetas, tudo sangrando, e suja o altar todo de sangue, ali, sangue deles ali, e eles falam: Baal, fala Baal, manda fogo, Baal. Cadê Baal? Não existe. A Bíblia diz: só há um Deus, só há um Senhor, aleluia. Só há um mediador. Não existe outro. E ele estava procurando e não encontra, procurando. E o povo de Israel olhando aquela cena, eles caladinhos, porque na hora que Elias fez a pergunta, ninguém falou nada. O que a Bíblia diz? Todos ficaram calados. Ninguém sabia se seguia Baal ou se seguia Deus. Estava cocheando em dois pensamentos, não sabia a quem seguir. E eles se cortam, e eles fazem todos os seus rituais. Fora que a Bíblia não diz, mas tinha um ritual que era feito por rei Baal, por Deus Baal, que tinha que levar os filhos e colocarem sobre o altar e pôr fogo nos filhos e sacrificar eles ainda. Só que a Bíblia não diz que esse dia foi feito isso, só diz que foi colocado lá, né, o carneiro lá em cima e tudo. Mas antes tinha também esse sacrifício também, que era feito por Deus Baal e também por Deus Moloque. Por isso tem que tomar muito cuidado quando chamar seus filhos de moleque, porque o Deus Moloque, o sacrifício do Deus Moloque era sacrifício dos filhos. Então todos os pais, quando nasciam seus primogênitos, pegavam, colocavam lá e metia fogo no filho. Então cuidado, não, você chamar aí o teu filho de moleque, você está chamando ele, você está clamando a esse Deus Moloque. Então toma cuidado. Mas voltando ao Baal, e eles vão e clamam, e chora, e pede, e grita, e dança, e faz aquele tanto de coisa.
Nada aconteceu. Elias fala assim: grita mais forte. Estou vendo que ele não está escutando. Corre mais, quem sabe de novo. Nada acontece, irmão Marilda. Até que quando chega na tardinha, o povo rodou, dançou, rodopiou, todo cortado e nada. O rei não aguenta. Para esse negócio aí. E fogo não vem de jeito nenhum, de lado não sai fogo dele. Agora vem Elias, sua vez. Aí eles lá tudo derrubado, sangrando, fica para lá e chega Elias. Uma coisa linda, presbítero Antônio, uma coisa linda, irmão, onde que eu aprendo com Elias. Quando Elias vai para fazer o sacrifício dele, a hora dele, ele usa aquele mesmo holocausto, aquele mesmo altar. A primeira coisa que Elias faz é ele limpa. E a Bíblia diz que restaura o altar do Senhor. Está entendendo? Está entendendo? Sabe o que eu quero que você faça aqui hoje nessa manhã? Restaura o altar do Senhor. Restaura o altar do Senhor. Porque foi quebrado no passado, foi quebrado por nós mesmos por causa do pecado. Hoje é a hora de nós colocar o altar do Senhor em prumo. Ei, pastor, que altar é esse? Onde eu pego pedra? Onde eu busco? Não, é a sua vida. Deus fala que você hoje é o altar do Senhor. E Deus está mandando você: restaura a tua vida, restaura a tua casa, restaura o teu lar, restaura o teu emprego, restaura a tua comunhão com Deus, restaura os teus pensamentos com Deus, restaura a tua vida com Deus hoje. Antes de fazer o sacrifício, restaura a tua vida com Deus. Ele restaura a vida primeiro. Antes de tudo, antes dele fazer o serviço da casa do Senhor, antes dele clamar a Deus, restaurar. Porque as pessoas pecam e não pedem perdão. As pessoas falham, irmã Marilda, e não consertam o altar. As pessoas erram, irmã Sandra, e não pedem perdão, não muda e não quer nada. Sabe o que vem? Vem para a igreja de qualquer jeito, sem pedir perdão, sem se consertar, e depois vem aqui prestar o sacrifício. Quantas pessoas defendendo as igrejas vem trazer o sacrifício, as ofertas ao Senhor, mas o altar está quebrado. Deus está cansado, o povo de Israel estava assim, e Deus está cansado. Que as pessoas vêm se viajando de qualquer jeito, levam a vida de qualquer maneira, e depois vem prestar o sacrifício aqui no altar do Senhor. É tempo de mudança, igreja. Deus está tratando, é tempo de renovação, é tempo de parar de ficar andando por dois pensamentos: ou é Deus ou é Baal, ou é Deus ou é Baal. Glória a Deus. Até quando vamos ficar seguindo essa vida de qualquer maneira? Deus não opera, irmãos lá. Deus não manda fogo do céu desse jeito. Deus não manda milagre. Deus não usa, ministério não cresce, famílias não são restauradas, filhos não são restaurados. Resposta de Deus do céu não vem. As nossas orações não são respondidas se primeiro nós não restaurar o altar do Senhor. Deus está falando aqui nesta manhã. É tempo de restaurar o altar, irmã Cátia. É tempo de restaurar o altar. É tempo de restaurar o altar. E quando Elias restaura o altar, irmã Marilda, eu consigo sentir o gemido da oração dele: Pai, eu desafio 800 homens aqui, em teu nome. Eu sei que eu tenho as minhas falhas, meus defeitos, meus erros, mas eu quero consertar o meu altar hoje, Senhor. Perdoa os meus erros, pelo meu jeito de ser, pela minha ignorância, pelo meu temperamento, pelo jeito de ser como marido, como pai, como filho, como trabalhador. Me perdoe como eu tenho seguido os teus caminhos como servo do Senhor. Me perdoe, Senhor. Me perdoe. Porque hoje eu quero que a minha resposta venha do céu como fogo. E Elias começa a restaurar o altar e vai orando e vai falando. Lê depois aí o resto aí, vocês vão ver. Ele vai falando com Deus e vai restaurar. Aí lá no capítulo de número, lá no versículo 37, olha o que ele diz. Elias clama ao Senhor. Elias busca ao Senhor. E antes de eu estar lendo esse versículo, olha que interessante. Elias não pede algo.
Elias não pede querosene. Elias não pede galhos bem sequinhos, fininhos, para o fogo pegar mais rápido, folha seca, não. Elias fala: traz água. Eita, Deus de mistério. E Elias fala: antes de jogar água, espera aí. Ele pega lá uma daquelas madeiras e começa a rodear o altar. E faz um rego bem fundo. Depois vai ver o propósito do rego. Faz aquele regão lá, bem fundo. E volta ao altar. E chega pelo povo lá e fala: ei, vocês aí mesmo de Baal, aí, vem cá. Pega água, joga. E joga sobre o altar. Mas cara é doido agora que não pega fogo. Não para por aí não, irmão. O povo, depois que joga água, ele fala: joga mais uma vez. Outra vez. 3 vezes. E a Bíblia diz que o rego, aquela cova que foi feita, encheu de água. Está todo molhado. E a cova encheu de água. Aí Elias falou: agora eu vou orar ao meu Deus. Já restaurei o altar. Já joguei água para limpar o altar. Agora eu vou fazer a minha oração ao Senhor. E Elias no versículo 17: responda-me, Senhor. Olha que lindo. Responda-me, para que esse povo conheça que Tu és o Senhor, o Deus, e que Tu fizeste voltar ao seu coração esse povo. E olha o que Deus responde para Elias no versículo 38: então caiu o fogo do Senhor e consumiu todo o holocausto, e a lenha, e as pedras, e até o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego e estava nas covas. E de repente todo o povo começou a olhar aquele fenômeno, todo o povo começou a ver aquele acontecimento, e eles se prostraram no chão, levantaram a mão para cima e diz: só Deus é o Senhor, só Deus é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O povo de Israel rebelde, o povo de Israel cocheando em 2 pensamentos, não sabe ser Deus, não sabe que é Baal. Depois chega um cara muito louco e ele chega diante do povo e fala: joga água que Deus vai mandar fogo, joga água que Deus vai mandar fogo. Ele faz uma oração, restaura o altar, e de repente Deus ouve a oração dele, manda fogo do céu, consome todo o altar. O povo olha e fica louco: o que é isso, meu Deus? Aí o povo olha para si mesmo e lembra: esse é o Deus dos nossos antepassados, esse é o Deus dos nossos antepassados. E eles se colocam de joelho no chão. No versículo 39 eles dizem: só a Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Está entendendo? Está entendendo o que Deus faz com o servo dele? Hoje é dia de restaurar o altar. Hoje é dia de renovação. Hoje é dia de sair daqui, irmãos, convicto, batendo o coração e falar: hoje eu sou diferente. Hoje eu sigo a Deus de Israel. Hoje eu sigo ao Deus poderoso. Ou será que você tem dúvida ainda de que Deus você vai ter que seguir? Deus está falando aqui nessa manhã. Ele está cansado desse negócio de ficar puxando 2 pensamentos. A palavra de Deus, ela diz: antes frio do que morno. Você sabe o que é morno? Aquele que fica lá em cima do muro, não sabe se pula para fora ou se pula para dentro. Sabe o que Deus fala dessas pessoas? Vocês para mim é igual vômito. Vomitar-te-ei da minha boca, diz a palavra do Senhor. Não é eu que falo, não é o pastor, é a Bíblia. Para aqueles que são mornos, que ficam cocheando, Deus nesta manhã, Ele está sendo claro com você. Ou você segue a Deus, ou você segue a Baal. Aqueles que seguem a Deus têm a resposta de Deus. Aquele que segue Baal, além de morrer, ainda vai ter que ver a cabeça dele sendo arrancada. Hoje Deus está falando aqui nesta manhã: vamos restaurar o altar. Vamos fazer uma alta análise da nossa vida. Vamos se curvar diante do Senhor e falar: Senhor, até hoje aqui eu só vacilei. Eu só, Senhor, pisei em lugares aonde o Senhor não quis para mim.
Vamos eliminar as más companhias, irmãos. Cuidado com as más companhias e os maus costumes. Eles têm corrompido o povo de Deus, eles têm corrompido a igreja e corromperam o povo de Israel. O povo de Israel, para chegar onde chegou, sabe por quê? Porque eles tinham as suas más companhias, suas más influências idólatras e os seus trabalhos nojentos. Hoje o Senhor está trazendo transformação para a tua vida, para a tua casa, para o teu lar. Está te ensinando que o caminho que você vai tomar hoje, ele pode trazer o teu resultado lá na frente. Se você for fiel a Deus, Ele te coloca na terra prometida. Agora, se você não for fiel a Deus, você morre no deserto e não entra na terra. Está entendendo? Está entendendo? Se você sair daqui hoje, amanhã, e você quebrar a cara lá na frente, não culpe o pastor. Ele falou hoje. Aqueles que não foram fiel a Deus entraram na terra? A Bíblia diz que só dois entrou. Quem foi? Josué e Caleb. Sabe por quê? Foi os únicos dois que não se curvou. O resto morreram tudo no deserto. Só a outra geração entrou na terra prometida por causa da desobediência. Irmãos, chega nessa inconstância, irmãos. Hoje está feliz com Deus, amanhã está triste. Deus é culpado de tudo que acontece na sua vida. Se você discute, Deus é culpado. Se lá na fábrica não dá certo, Deus é culpado. Se a coisa não dá certo no teu casamento, Deus é culpado. Na vida dos seus filhos, Deus é culpado. Se as coisas não dão certo para você, Deus é culpado. Chega disso! Vamos ter a responsabilidade. Vamos ser homem de caráter, mulher de caráter. E vamos ter uma decisão de caráter. Ou é Deus, ou é Baal. Que Deus em Cristo vos abençoe nesta manhã. E que você saia daqui com essa resposta no teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé.